Boa noite! Boa noite a todos! Eu já vou convidar os nossos parceiros, esperar mais um pouquinho, as pessoas vão entrando. Boa noite a todo mundo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Será que a gente vai ter um monte de perguntas hoje? Quero só ver. Eu sempre espero pergunta e vocês nunca me dão perguntas. Eu coloquei esses brilhos aqui, pessoal, agora eu não consigo mais tirar. Acho que eu vou deixar. Ai, Jesus, que eu coloquei isso, não tira mais. Oi, 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 todo mundo. Vou chamar os nossos convidados. Enquanto isso, Caio, eu já chamei. Vamos colocar um pouquinho mais perto de mim, porque eu não tô conseguindo fazer a... Eita, que eu não consigo chamar. Aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Deixa eu chamar o Caio agora. Ainda para turismo não dá para entrar aqui na Itália, mas quem sabe logo mais dá para vir, né? Ai, como é bom viajar. Você sabe que eu também tô com saudade de viajar? Também tô com muita vontade de viajar. Tchau, Adalgisa! Quanto tempo! Paula, você conseguiu receber a minha, vê se você consegue receber. Paula, você tá participando? Eu não consigo ver você. Ué, por que que eu não tô conseguindo ver? Saudade, Adalgisa, saudade de você também. Paula e Caio, me pedem para participar, fazendo favor, vê se eu consigo aceitar vocês, porque da forma que eu tô fazendo não tá indo. Não, eu tô perguntando, Paula é a minha é a minha irmã que vai participar da nossa live, que ela é a nossa genealogista, Paula Beltrame, não é a Paula Bertazzi. Perché non puoi partecipare? Mi dice di non puoi partecipare, come mai? Perché? Ciao, Ciali! Não consigo. Caio, você consegue me chamar? Ah, agora entrou. Acho que demora um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Eu estava no computador, não estava no celular. Por Ah, por isso. isso. Agora o Caio entrou também. Boa noite, Caio. Boa noite, Boa Paula. noite. Bem-vindo. Deixa eu Boa botar o celular noite. aqui. Boa noite. Peraí, deixa eu organizar isso aqui primeiro, peraí. Organize, organize. Nossa, ele tava. Eu chamava, não ia. Eu chamava, não ia. Vou ficar segurando o celular mesmo, não tem onde eu apoiar. Eu tentei pelo computador, mas o computador não vai. Conseguiu? Sim, vamos lá.
Ok. Pessoal, essa nossa live ela tem um intuito principal para a gente apresentar a Paula, que é a nossa genealogista, que ela, até então, que eu tô para fazer essa live com ela, e ela sempre dava um jeito de, não, hoje agora não, hoje não. Enfim, nós conseguimos reunir a equipe toda. Essa nossa live, ela tem um intuito... Peraí, pronto. Tô tentando ajustar a câmera aqui, desculpa. Ajustou? Sim. Ok. E, enfim, a gente conseguiu fazer com que ela participasse da nossa live, porque o Dr. Caio, muitos de vocês já conhecem, nosso advogado, e hoje nós temos a participação principal, que é a nossa genealogista Paula, mais conhecida Obrigada. como Certa, que é a marca dela, né? Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos que estão participando. Vocês que tiverem perguntas, deixem as perguntas e no final da nossa apresentação, nós iremos responder. Caso a gente não consiga responder todas, depois, quando a gente terminar a live, ou amanhã, porque aqui na Itália já é muito tarde, a gente responde a todos, tá? Então, eu quero passar primeiramente a palavra para o Caio, onde ele vai apresentar para a gente a parte do que ele atua, né, como advogado, o que ele faz. E, Caio, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão no Brasil, boa madrugada para quem estiver assistindo da Itália ou da Europa ou de qualquer lugar. Bom, vamos lá. O que eu faço? Meu trabalho, eu sou advogado especializado em retificação judicial, restauração de certidão e também de registro tardio. Vou falar primeiro, a primeira parte que eu vou falar são das retificações. O que é retificação? Como o próprio nome já fala, é corrigir, retificar, né? Você vai corrigir uma informação errada na sua certidão, nas suas certidões. Se você for levar em consideração, porque muita gente me pergunta, né? Eu tenho que retificar ou não? Bom, se você for levar em consideração a unicidade das informações, né? Todas as informações nos registros, desde o italiano até você, se você for levar pelo ponto de vista legal da lei, sim, teria que retificar, sim. Todas as informações elas têm que seguir um padrão, né? A mesma informação tem que constar. O italiano se chama, sei lá, Giuseppe Albertazzi, vamos dar um exemplo. E nas outras certidões do Brasil está como José Albertazzi. Está errado, teria que retificar, né? Então, eu faço essas retificações. Porém, como eu sempre falo para todos os meus clientes, você sempre tem que conversar com o profissional que vai fazer o processo de cidadania para você na Itália. Porque esse profissional ele vai saber se aonde vai ser feito o processo, certos erros podem ou não passar, né? Então, para isso, quem vai saber te explicar melhor, explicar para o cliente, é a Fábia, né? Eu só faço a parte jurídica mesmo, pegar o erro e corrigir. É isso que eu faço. Então, essa é a primeira parte da minha especialização. Aí, para falar um pouco sobre essa parte das retificações, do que é aceito, ou geralmente, né? Aí a Fábia vai explicar melhor. Então, ela fala agora, e aí depois eu volto para falar das outras duas, que aí envolve a Paula também. Tá, Caio, explica um pouquinho, assim, mas assim, só um resumo, nada muito aprofundado, sobre o que é o registro tardio e o que é a restauração, porque eles dão um pouco de, assim, confunde um pouquinho, né? Uhum. Aí até mesmo se a Paula quiser também conversar sobre essa questão, pode falar os dois. Tá, bom, então vamos lá. Primeiro, registro tardio. Na verdade, os dois, tanto registro tardio quanto restauração, eles são entrelaçados. Por que eu digo isso? Entrelaçados que eu digo na questão da pesquisa, que é a parte que a Paula faz. Por quê? Não basta você falar assim, eu não achei a certidão, sei lá, de nascimento de alguém, ou de óbito.
Então vou fazer um registro tardio. Não, não é só isso. Aí entra o trabalho do pesquisador, né, do pesquisador genealogista, que é o caso da Paula, porque você precisa angariar elementos, juntar elementos que comprovem que essa certidão não existe. Ela não foi feita. Né? Aí você tem o caso de uma certidão tardia, de um registro tardio. Porém, nessa pesquisa, você pode descobrir que essa certidão existe. Né? E você não achou, você não conseguiu localizar ela, mas a pesquisadora conseguiu localizar. Aí não precisa de nada disso, não precisa nem de uma nem da outra. Talvez retificação seja o caso, né? Se tiver algum erro. Porém, pode-se também descobrir que essa certidão ela existiu em um cartório, mas por algum motivo ela não existe mais, ela se perdeu. Né? Sei lá, o cartório pegou fogo, teve uma enchente, a certidão foi comida por traça, sei lá, por qualquer motivo desse, a certidão não exista mais. Aí não é o caso de uma certidão tardia, aí é caso de restauração. Entendeu? Porque a certidão ela existe, ela tem documentos que comprovam a existência desse documento. Então você não tem que fazer um registro tardio, porque o registro já está lá. Você só precisa fazer com que o cartório emita essa certidão novamente. Tá? E é isso. E aí é a parte que a Paula pode falar melhor dessa questão da pesquisa, da busca, e aí o trabalho dela. Ela pode falar um pouquinho. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Agradeço quem está acompanhando a live, que é de suma importância, com detalhes que parecem bobos, né? Todo mundo fala, mas essa parte eu já conheço. Não, ela tem uma profundidade e precisa sempre prestar muita atenção nesses pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos, tá? Então, muita gente já me falou assim, eu não encontrei o documento, sei lá, de óbito do meu bisavô. Posso pedir uma certidão tardia? Então, veja só, não é porque você não encontrou esse documento de que ele não existe. Às vezes, você só não está sabendo procurar no lugar certo ou não pesquisou o suficiente, né, ou não tem provas suficientes de que ele realmente não existiu. Então, sim, pode acontecer casos de que ele não existiu? Pode acontecer, principalmente óbito e casamento, é bem comum não existir, mais comum do que a gente gostaria, infelizmente, mas primeiro que casamento não é um documento obrigatório, porque muitas pessoas não se casavam, elas só viviam maritalmente e não registravam esse casamento nem na igreja, nem no cartório, porque antigamente isso tinha um custo alto, era um custo que muitas pessoas não tinham condição de arcar, ou então moravam muito longe de um registro civil, ou então nem existia registro civil na época. Existe também a questão de que, por serem italianos, por exemplo, né, eles não deixavam de se casar no civil, porque tem aquela questão católica, enfim. Mas, mesmo assim, muitos não conseguiam se casar por causa do custo, ou então extrema pobreza. Eram tempos muito mais difíceis do que hoje. Hoje não tem naquela época não tinha informação das coisas, não tinha essas questões de documentos gratuitos como tem hoje. Então, a gente não pode nunca trazer um problema de hoje, do passado para hoje, e falar, nossa, mas que absurdo, como assim eles não têm uma certidão? Todo mundo tem uma certidão. Não, você tem que manter a história no seu lugar e entender que cada etapa, cada ano, cada década tinha a sua dificuldade. Então, realmente, hoje é um absurdo você falar, como assim não tem uma certidão? Hoje é um absurdo, mas na época não, era bem comum. Então, um registro de óbito, por exemplo, muita gente fala, não, mas ele está enterrado em tal cemitério, como que não tem uma certidão de óbito? Pode acontecer, por quê? Quando falece uma pessoa, você, né, no hospital, ou seja, em casa, não importa, existe um documento chamado Guia de Sepultamento. Com esse papel, você, depois que foi feito o enterro e tudo, você tem que levar esse papel no cartório para registrar a certidão de óbito. Lá no cartório, a pessoa que for fazer a declaração dessa certidão de óbito, ela tem que declarar
a data, o local, o horário, o filho de quem, apresentar um documento da pessoa falecida. E aí sim é feita a certidão de óbito. O que acontece em alguns casos é que a família, no momento de dor, naquela bagunça de não sabe o que fazer, está todo mundo triste, recebe essa guia de sepultamento e acha que aquilo é o documento de óbito e guarda isso numa gaveta. Não vai no cartório fazer um registro. Hoje em dia é muito mais difícil, mas naquela época era bem comum. Né? Naquela época que eu falo, há 30, 40 anos, aí, e vai para trás ainda mais, né? Então, porque as pessoas não tinham esse conhecimento, ninguém dizia para elas, olha, agora você pega isso, vai ali, faz isso. Hoje não tinha essa facilidade, né? E o que acontece é que muita gente ficou sem registro de óbito. Então, isso é uma coisa que não é um absurdo. Não, como assim ele não tem uma certidão de óbito? Pode acontecer. Assim como pode acontecer, como o Dr. Caia falou, de o cartório não ter preservado bem esses documentos, por uma questão de não ter um local adequado para a preservação desses livros mais antigos, que tem um papel diferenciado, que eram escritos com uma tinta diferenciada, materiais mais orgânicos, ele pode ter mofado, ele pode ter pego uma traça, como é que fala? Uma umidade, e acabou se perdendo, aí acabou estragando esse material, né, esse suporte, o que inviabiliza, o cartório pode até ter esse livro, mas ele está tão danificado que não tem a menor condição de fazer nenhuma leitura. Não dá nem para pegar nesse material, de tão danificado que ele está. E aí sim, nesse caso, você teria que fazer provas de que esse documento foi registrado nesse cartório e, se for possível, fazer uma certidão, uma restauração de registro civil. Já, por outro lado, se a certidão nunca foi feita, por exemplo, caso de casamentos, não necessariamente as pessoas se casavam civilmente, é possível fazer uma certidão tardia? Em alguns casos, sim, mas sempre de caso a caso. Esse tipo de restauração e registro tardio é aconselhável sempre procurar um profissional, um advogado profissional que conheça o procedimento, porque quem é leigo, chega no cartório e fala, quero fazer uma restauração, quero fazer um registro tardio. O cartório, infelizmente, por má vontade, não sei, por preguiça, também não sei. Existe um mistério aí dentro dos cartórios que a gente não sabe, né? Talvez falta de competência, não se sabe. É um mistério de fato. Então, pode acontecer de falar, não, isso daí é só via judicial. Eles podem fazer isso de forma administrativa? Até podem. Só que o trabalho deles terem que te ajudar a fazer isso, te ensinar como é que você junta provas para isso, eles preferem falar, não, faz judicial e tá tudo certo. Então, mesmo que você decida... mesmo que decida fazer... Pode falar, Pajé. Um adendo, fazer um adendo nisso. Tudo que eu falei, esses três especialidades, né, que eu falei, que é retificação, restauração e certidão tardia, todas elas, como a Paula falou, podem ser feitas na modalidade administrativa. Porém, vai depender muito disso, né, da boa vontade do cartorário, de quem vai atender a... Travou um pouquinho dele. Tá bom. Uhum. Daqui a pouco ele volta. Aí. Você pede... Oi? Travou, fala de novo. Tinha travado. Que beleza! E onde eu parei? Você estava falando das 3 especialidades que pode acontecer. Travou de novo. Aí voltou? Tô de volta? Sim, você está ao vivo. Caia, onde que eu parei? Até onde vocês ouviram aí, para eu poder continuar? Você falando que as 3 especialidades, e aí você falou, aí o que acontece no cartório, que às vezes... As três opções aí, você pode fazer de modo administrativo.
Mas, como a Paula falou, vai da boa vontade do cartorário de fazer ou não. Né? E o ponto mais complicado dessas três aí é, de fato, a retificação. Por quê? Quando você entra com a retificação judicial, você pede para corrigir todas as certidões de uma vez só. Porém, quando você faz administrativo, você tem que ir cartório por cartório, um por um. E aí o que pode acontecer? Você vai, vamos supor, você tem 10 certidões para retificar em 10 cartórios diferentes. Você conseguiu retificar em 9, 9 fizeram. Aí chega no último, você todo feliz, vai dar certo. O cartório fala que não vai fazer. Aí você vai ter que entrar com ação judicial para retificar uma certidão só. Então, nesse tempo, desse período aí que passou, você perdeu um tempo absurdo, gastou um dinheiro absurdo, porque cada hora o cartório vai inventar que quer algum documento diferente, você vai gastar, e não vai resolver, vai ter que contratar advogado para fazer a retificação do mesmo jeito. Então, tem que levar sempre isso em consideração na hora de fazer qualquer coisa relacionada a seu processo de cidadania. Como eu falo, sempre procura um profissional que é o melhor caminho, né? Profissional honesto, de preferência, né? Porque senão você vai gastar dinheiro e não vai resolver nada também. Para evitar gastos. Continua, Paula. E é isso, né? Quanto a essa questão de fazer um documento do zero porque ele não existe, como eu dizia, você tem que fazer provas, né, de que ele realmente não existiu, o que é bem mais difícil do que você procurar para ver se realmente existiu. E essas provas, elas estão dentro até de outros documentos mesmo da própria pessoa. Então, às vezes, eu não estou encontrando o nascimento. Aí você pode procurar por um batismo, você pode procurar dentro do próprio casamento alguma data, algum local, ou então, se não tem um casamento registrado civilmente, um casamento religioso, algum documento pessoal da pessoa, se for homem, por exemplo, uma carteira de reservista, ou então uma carteira de INSS, depende muito da época do documento e depende muito da localidade, né? Geralmente, o interior das cidades, onde está muito afastado das grandes capitais, esse é um... como se diz, me fugiu a palavra, mas como se fosse procurar, como se fosse procurar pelo em ovo, infelizmente, porque o registro civil no Brasil, ele foi instituído praticamente há poucos anos, entendeu? 30, 40 anos atrás só. E se tratando, comparado com países europeus, o Brasil demorou muito para instituir essa regra de registro civil, o que atrapalhou muito, e nos atrapalha até hoje por conta disso. Não existe uma como é que fala? Não existe uma... Olha, sabe o que é isso? É o sono. Isso é o sono. Continua. Não existe uma regra. Não existe uma formalidade. Cada cartório fazia o que bem entendia, registrava de qualquer jeito. É muito, muito comum existir registro. Così. Existe muitos casos de autorregistro, onde a pessoa, depois de adulta, foi se autorregistrar no cartório, porque ela não tinha um documento de nascimento, ou então não fazia a mínima ideia de onde estava isso, porque os pais, às vezes, até registravam os filhos, mas guardavam isso numa gaveta, acabavam falecendo e os filhos não... Não é como hoje, né, que todo mundo sabe que tem uma certidão de nascimento, no teu RG está escrito de onde está, qual o livro for termo. É muito complicado isso. Então, a pessoa ia do cartório, se autorregistrava, porque para casar civilmente, ela precisava apresentar uma certidão de nascimento. Então, esse autorregistro não tem quase nada de informação, é muito raro. A pessoa, malemar, sabia o nome completo dos pais, data de nascimento muito difícil, aonde nasceram, aonde casaram. É muito, muito complicado essa parte como eu disse, né, das cidades mais afastadas dos grandes centros, das grandes capitais, que não tinha uma norma, não tinha cada um fazia o que queria. E isso acaba trazendo para a gente esse problema
que a pessoa fala, não achei, vamos fazer um tardio. Não, calma. Precisa de uma pesquisa mais aprofundada. Como eu falei, outros documentos complementares podem nos trazer essas informações. E às vezes, por incrível que pareça, eu até brinco, falo que eu fico falando com os documentos. A gente tem que pegar o documento e ler todas as linhas. Não adianta você pegar um documento velho que você tem guardado lá na gaveta, que está colado com durex. Aliás, gente, pelo amor de Deus, se rasgar, não ponham durex. O durex come o papel, ele estraga. E depois não tem como recuperar aquela informação que ficou embaixo do durex. Tá? É mais seguro pegar os pedaços da certidão, do documento, e colar em cima de outra folha com cola, a gente vai ter certeza que não vai acontecer nada. Enfim, essa certidão antiga, se tem as informações de qual cartório, o número do livro, da folha, só tem às vezes até o cartório, você liga esse cartório e pede uma atualizada interior, porque lá vão conter informações muito mais completas do que essa que você tem em casa. E ali naquelas pequenas informações, às vezes é uma idade, é uma data, é um nome de uma cidade, pode fazer toda a diferença na pesquisa. Então, muita gente chega para mim e fala, não faço ideia, paga e pronto. Não é assim. Você tem que participar da pesquisa, porque primeiro que é do teu interesse, tá? Mesmo que você esteja pagando para um profissional, você tem que colaborar com essa pesquisa, porque não tem como o pesquisador ter uma bola de cristal e falar, deixa eu ver, essa pessoa nasceu, aqui nessa cidade. Não existe. E também, gente, para com o mito, não existe um software, não existe uma plataforma, não existe um app que você digita o nome do seu antepassado e pum, saiu, apareceu. Não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é delírio, isso é sonho. Vamos voltar para a realidade, porque se fosse simples assim, pessoas como eu, por exemplo, não teriam trabalho, tá? Não é. É uma pesquisa. Alguns casos é mais fácil? Sim, são mais fáceis. Alguns casos são mais difíceis? São mais difíceis. E tem os casos que são quase impossíveis. Infelizmente, a gente tem que normalizar essa questão de que pode ser que não encontre. E ponto. Mas se não encontrar, não dá para fazer tardia? Dá, mas para fazer tardia precisa de provas. Se você não dá aquela ajudinha, sabe? Vamos caçar na família. Quem ficou com o bisavô até ele morrer? Quem morou com quem? Onde é que está esses documentos? Toda a família. Travou. Agora ela que foi aventura. Toda a família. Já até memorizei onde ela parou. Falhas técnicas. Só acontece isso quando a gente faz ao vivo. Ao vivo é isso. Enquanto a gente espera ela voltar aqui, tem uma pergunta aqui da Gisele Yokoyama. Ela disse o seguinte, isso aí é para você mesmo. Em 2001, preenchemos o formulário no site do consulado solicitando a cidadania. Até hoje não recebemos nenhuma notificação para apresentar a documentação. O que pode ter ocorrido? 2001. Ai. Pouco complicado, porque o consulado, _, deveria estar convocando. Na verdade, ele está convocando, mas na lentidão. 2008, 2009 e 2010. Isso significa que você perdeu a sua chance, mas não é que você não tem oportunidade de refazê-la. Porque o consulado, eu não lembro exatamente o ano agora, mas ele não manda uma cartinha para sua casa falando, olha, você vai ser convocado no dia tal. Você, como requerente, ou a pessoa interessada, tem que entrar no site do consulado e acompanhar essas listas de chamada. Então, infelizmente, eu sinto a dizer que a sua inscrição foi cancelada. Você pode entrar de novo com processo novo para fazer pelo consulado, ou o que você pode fazer?
Eu não sei qual que é seu caso, depois você entra em contato comigo para a gente analisar melhor. Mas você teria a oportunidade de fazer um processo administrativo, isso depende muito da sua linhagem, que eu não sei. Trâmite o consulado novamente, ou trâmite comune, vindo aqui para a Itália, ou fazer um processo judicial mesmo, que você não precisa vir para a Itália, tá? Mas depois eu aprofundo essa questão, porque hoje o intuito é falar sobre sobre esses dois temas, tá? Depois Só para complementar, ela falou que o irmão dela tirou a cidadania em 2005. Mas aí, bom, aí você tem que analisar o caso, né? Ela falou, tem uma Yara Ticone, acho que deve ser. Então, no caso, seria melhor fazer cidadania via judicial. Não entendi o que ela quis dizer com isso. Eu acho que ela está falando da retificação. Yara, faz a sua pergunta de novo, por favor. Não consegui entender. De nada. Ela perguntou como identificar se o profissional é honesto. Tem muitos profissionais, muitas propostas, o investimento é alto, a gente se preocupa em cair em golpe e o sonho da cidadania é cair. De fato, Yara, é difícil mesmo você identificar um profissional honesto, ainda mais nesse ramo que tem muito sacana. A dica que eu dou, uma recomendação que eu dou é, sei lá, pedir para esse profissional falar um pouco do trabalho dele, talvez indicar algum cliente, algum ex-cliente para você poder conversar, alguma coisa desse tipo, assim, tentar tirar o máximo de informação dele. Agora, não sei, talvez a Paula e a Fábio tenham alguma outra dica para dar. Até porque essa história que eu canso de ver, principalmente em grupos de Facebook, no Instagram. Verifica se tem partida IVA, verifica se tem CNPJ. Gente, isso não significa nada. Tem muita gente que tem CNPJ, partida IVA, que é a mesma coisa que o CNPJ, só que na Itália. E é picareta. E dá golpe, tá? Infelizmente. Então, cada novo golpe, eles abrem um CNPJ novo. Infelizmente, gente oportunista tem uns montes. Então, esse papo de, verifica... Primeira coisa, verifica no Reclame Aqui. Isso sim é uma coisa boa de se fazer. Dá uma olhadinha lá no site do Reclame Aqui, ver se não tem nenhuma reclamação, porque é um site sério. E eles deixam lá marcado até que a empresa entre em contato e resolva o problema. Isso é importante, ver se não tem uma reclamação lá. Pode acontecer da empresa ser picareta e não ter nenhuma reclamação? Pode acontecer. Mas é bem mais difícil, tá? Agora, não ter CNPJ, porque no nosso caso, por exemplo, a gente não tem CNPJ. Eu sou uma profissional liberal, que trabalha com o meu CPF. Eu também. Caio, ele é advogado, ele pode trabalhar com o CPF dele porque ele é advogado. E a Fábia também trabalha com o CPF dela. Então, não necessariamente eu preciso pagar o imposto de uma empresa. Eu posso pagar o imposto como profissional liberal. Exato. Então, isso não tem uma ligação com honestidade, tá? Honestidade, competência, é uma coisa que você percebe lógico, gente, vamos lá, outra coisa, muito importante. Você contrata um profissional para cuidar da tua cidadania, da pesquisa, ou das retificações, seja lá o que for, confia neste profissional. Isso se você não está confiando, se você não está confiando neste trabalho, conversa. Olha, eu não estou gostando disso, eu estou achando que isso aqui não está legal, não estou entendendo direito, está acontecendo alguma coisa? Porque esse negócio de você contrata um profissional e depois fica lá no Facebook perguntando, contratei uma pessoa, eu não estou conseguindo entender, não estou gostando do trabalho. Gente, para. Se você contratou uma pessoa e não confia nela, descontrata. Pede o dinheiro de volta. Nem começa, né? Ou nem começa, porque isso é um problema muito sério. É um problema pro profissional, que quer trabalhar sério, e para vocês que vocês não dormem direito, pensando, putz, gastei mó dinheiro e agora vamos sumir com meu dinheiro. Então, gente, isso é uma coisa muito, muito importante antes de qualquer coisa. Tá? Isso é bom. Confiar no profissional. Por isso que, como o Dr. Caio disse, pede uma referência de ex-clientes, mas assim, não é assim,
pedir para a pessoa falar, me passa o contato do seu, assim, não, falo com ele e fica aquele leve trás, não. Você pode me passar o contato direto dessa pessoa para eu conversar? Alguns clientes, eles aceitam, conversam numa boa. Tem outros que não gostam porque é uma questão de privacidade. Então, tem que entender essa parte também. E, obviamente, no caso da Fábia, eu não falo por mim porque eu realmente não sou uma pessoa que tenho muito tempo para ficar nas redes sociais. E porque todo o meu tempo eu estou pesquisando. Então, a Fábia tem muitos depoimentos, muita gente que já passou pelo trabalho dela e tem muita gente para falar sobre o trabalho. Então, como a gente trabalha em conjunto, essas mesmas pessoas podem falar do trabalho dela, do meu, do Dr. Caio. Então, nem todos os clientes passaram por nós três, mas existem os que passaram por nós três, ou só por mim e por ela, ou só pelo Dr. Caio e por ela, E assim ou só por mim e pelo Dr. Caio, enfim. Então, pede referência, conversa, precisa fazer 300 reuniões antes de contratar, faça 300 reuniões, anota todas as dúvidas, perceba o conhecimento desse profissional, vê se ele consegue responder essas dúvidas sem, por exemplo, me deixa sua dúvida no e-mail que eu vou ver e te respondo. Gente, quem sabe, sabe, não tem essa de responder depois, desculpa. Se você fala, só se a gente não tiver tempo, né, Paula? Mas é para isso que tem que marcar uma reunião. Sim. Uma reunião marcada, aquele tempo é teu. Então, você tem lá o teu tempo para perguntar todas as suas dúvidas. Sim. Lógico, a gente não sabe tudo, Senhor, pelo amor de Deus. Ninguém sabe tudo. Eu tô falando besteira. Todo ser humano. Ninguém sabe tudo. Pode ser que a gente não saiba alguma coisa referente ao nosso próprio trabalho? Sim, porque ninguém é perfeito e ninguém sabe tudo. Até porque questões de cidadania mudam a cada 5 minutos, como vocês já devem saber. Então, obviamente vai ter coisas que a gente não vai conseguir responder na hora. Vai ter coisas que a gente não vai conseguir responder na hora. Mas só de você tratar com o profissional, você já vai sentir a competência dele, até onde ele tem conhecimento, entendeu? Esse negócio de conversar, pedir indicação do amigo do vizinho que fez a cidadania em 3 dias, gente, para. Isso é golpe, tá? O golpe tá entre quem quer. Exatamente. Então vamos ficar atento com isso. Em relação a documentos, como eu dizia, vocês precisam também colaborar com a pesquisa, isso é importante, porque às vezes vocês conversando com uma tia, num jantar de família, vocês descobrem uma informação que é crucial para descobrir quem é o italiano e de onde veio. Então, é do interesse de vocês. Então, não coloca essa responsabilidade toda na mão do pesquisador, porque, como eu disse, não tenho bola de cristal. Se vocês não me passam as informações, demora mais e fica mais difícil. Então, toda informação é útil. Lógico, existem aquelas de, não, eu tenho certeza, a família falou a vida inteira que meu trisavô veio da Calábria. Então, vamos lá. Calábria é uma região, não é uma cidade. Se atentem para, por exemplo, questões geográficas, isso é importante. Estuda só um pouquinho, não precisa também sair virando pesquisador, mas isso tudo é relevante, sim. Então, eu tenho casos que o italiano é da Puglia, mas ele embarcou em Nápoles. Mas a família falou que eles são de Nápoles, Era comum as pessoas falarem que era de Nápoles, porque elas chegavam num local, elas não sabiam falar a língua, e perguntavam, de onde você veio? De Nápoles. Porque eles embarcaram em Nápoles, e não porque eles viviam em Nápoles. Ou em Gênova. Entendeu? Exato, ou em Gênova. É comum, muito comum. Então, sabe, dá aquela forcinha, que daí a pesquisa sai mais rápido. Não, e é importante você estar falando sobre a pesquisa, Paula, porque assim, eu como assessora, eu escuto, mas está demorando muito. Paula, explica, pelo amor de Deus, sobre a questão da tempística de uma pesquisa. Não tem como você determinar. Não tem mesmo, não tem. Tem muitos casos, inclusive, que eu tenho, depois que eu já vasculhei tudo para vasculhar, fui, olhei cada detalhe, é como se eu saísse de dentro da pesquisa e olhasse de fora. É como se eu reiniciasse, começar tudo de novo, vamos começar do zero, as informações básicas.
E ali eu acho uma resposta. É impressionante, porque muitas vezes eu estou tão envolvida na pesquisa que eu deixo passar algum detalhe. É comum, tá, gente? Vamos lá, eu não faço uma pesquisa por mês, uma pesquisa por ano. Tá? São várias pesquisas ao mesmo tempo, então pode passar, mas eu sempre volto, quando chegou, parece que chegou num beco sem saída, eu volto tudo e vou olhar cada detalhe novamente. Algumas vezes passa desapercebido, sim, e pode ser justamente aquela vírgula que faltava para encontrar os documentos. Pode acontecer. Não tem como precisar o tempo, tá? Geralmente os meus contratos têm duração de 1 ano. Já houveram casos em que eu achei em poucos minutos. Já houveram casos que eu achei em 1 semana, 2 dias, outros com 6 meses e outros que eu, infelizmente, não encontrei depois de 2 anos. Então, não que... isso também é uma coisa importante dizer. Não é que porque eu não encontrei que ele não existe. É que eu não encontrei. Existem pesquisas que demoram 10 anos, 20 anos. Mas por que demora tudo isso se não muda? Muda. Os documentos arquivísticos, eles estão o tempo todo em mutação no sentido que as empresas ou famílias que têm a custódia desses documentos, ou seja, que tem esses livros, desses documentos em mãos, eles disponibilizam com o passar dos anos. Hoje pode não estar disponível, mas pode ser que seja disponível daqui a 5 anos. Ou encontre-se um acervo de uma família que ficou guardado durante anos no baú da casa da vovó. E isso veio à tona e todo mundo ficou sabendo. Gente, infelizmente, quando se tratam de documentos históricos, documentos antigos, não tem muito o que se fazer. A gente tem que ter paciência e resiliência. Por incrível que pareça. Mas eu paguei e não tive resultado. Infelizmente é assim. Pode ter resultado, como eu disse, em alguns minutos pode não ter resultado. Eu não tenho como. O meu trabalho é um trabalho de e-mail. Você me contrata para eu pesquisar, para descobrir. Mas você não acha o documento. Mas, então, se você não tivesse pesquisado, você não ia descobrir, né? Então, não tem muito o que fazer. Eu estou aí no meio. Você me pagou para pesquisar e eu não achei, não significa que você pagando eu vou achar. Eu vou pesquisar. Por isso que eu sempre falo, o que você paga é o trabalho da pesquisa, é aquele tempo que você não tem de horas sentado ali pesquisando documentos, pesquisando história, pesquisando geografia, muitas coisas envolvidas que você tá pagando alguém para fazer isso por você. Mas tem muita gente que faz isso de modo autônomo, por si próprio e consegue. Assim como tem gente que também passa 20 anos pesquisando e quando me contrata eu acho em alguns minutos. Aí a pessoa fica até com raiva, né? Acha que eu fiz bruxaria, que eu sei lá o quê, que eu joguei uma no caldeirão e apareceu. Mas é assim mesmo. Muita gente leiga não sabe onde procurar. Então, como eu já tenho a experiência, eu já vou direto ao ponto. Agora, só um adendo na questão, né, da tempística. Isso acontece também para a cidadania, tá, pessoal? O que acontece? Não adianta vocês tentarem acelerar um processo. Para quem não conhece bem a Itália, eu já falo qual é a realidade. Se você... Porque assim, a gente no Brasil, infelizmente, nós somos imediatistas, porque assim, aquela pessoa que mora na cidade tem uma vida assim. Vamos. Para quem não conhece a Itália, agora eu apresento a Itália. Aqui, tudo é na lentidão para mais lento ainda. Então, se você tem esse imediatismo, você vem, toma muito suco de maracujá, você começa sei lá, fazer yoga. Que te acalme. Porque aqui não existe imediatismo. Eles nem sabem o que é isso. Você vai num comune, você vai em qualquer órgão público. Tudo bom, eu gostaria de... passa amanhã, tá? Já deu 11h30, daqui meia hora eu saio. Passa amanhã. Só que aquela repartição não abre na parte da tarde, é só na parte da manhã. Realmente você tem que voltar no dia seguinte.
Sempre a gente tem o dia livre para você ir no local. Então, por favor, eu peço para vocês, tenham paciência, porque processo de cidadania, pesquisa e processo de retificação é a mesma coisa, tem que ter Mesma coisa. paciência. Não adianta o imediatismo, tá, gente? A gente aprende a ter paciência em Itália. Eu sou uma pessoa muito agitada. Eu tô aqui, vou fazer 4 anos. Eu vou falar para vocês que em 2 anos eu passei nervoso. Todo lugar que eu ia, eu brigava. Por quê? Porque eles são lentos. Só que não tem o que fazer. Não é que eu vou mudar a cultura do país, entendeu? Essa é a cultura e eu tô aqui dentro, né? Então, é o que eu tenho que aceitar. Então, por favor, gente, entendam que não é má vontade ou que a gente está enrolando. Pelo amor de Deus, se tem uma coisa que a gente não faz é enrolar e nem muito menos má vontade. Porque a gente trabalha muito. Só a gente. É que os bastidores a gente não mostra. Porque se vocês verem olheira, dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça constante, porque eu passo horas na frente do computador. A Paula outro dia não estava boa. O Caio também. Gente, os bastidores Eu não estava bem hoje. Com dor de cabeça hoje. Não estava fácil. Não é fácil, não. É complicado. Bom, Yara, só para... Você falou aqui que vocês estavam falando de retificação mesmo. Então é isso, o que eu falei das retificações. Se você tentar fazer administrativo, você pode conseguir, mas talvez não dê certo. Se der, bom, parabéns, muito bom para você. Mas você vai perder muito tempo e pode ser que não dê certo. Agora, na judicial, pede-se a retificação de todas as certidões de uma vez só, e é isso. E aí depois que sair a sentença e tudo, manda ofício para todos os cartórios e eles fazem as retificações. Mas também, aproveitando o gancho aí delas aí com relação a tempo, não tem. Eu falo para os clientes que eles sempre perguntam, né? Quanto tempo? Eu falo, olha, uma média, vamos colocar uma média de 6 meses. Só que essa média de 6 meses tem várias coisas que tem que ser levadas em consideração. Onde vai ser distribuído esse processo? Porque cada cartório, cada juiz, cada membro do Ministério Público entende o processo de uma forma, pede alguma coisa, pede outra coisa, ou não pede nada, né? E também tem a parte dos cartórios, que como a Fábia estava falando, de fato, não é só na Itália que as coisas são devagar. Aqui lá no Brasil também, os cartórios são bem devagarinho também, eles não fazem. Você manda e-mail, eu tenho um caso até recente, manda e-mail para o cartório, eles não respondem, você tem que ligar, olha, eu mandei um e-mail, vocês podem responder? Você mandou um e-mail para o e-mail errado, aí tem que mandar para o outro, aí eu mando para o outro. Eles, agora não é nesse, é no outro. Tá, mas é uma ordem judicial. Não, tudo bem, nós vamos analisar e a gente te responde. E aí vai. E aí o cliente, mas tá demorando muito. Sim, tá demorando, mas você quer que eu faça o quê? Não tem muito que eu possa fazer. Só um adendo, doutor. Pessoal, quem tem registro no cartório da Lapa, isso é um desabafo, tá? Quem tem registro no cartório da Lapa, prepare-se. Acende uma vela, reza um terço, faz qualquer coisa, sei lá, faz uma oferenda, seja lá o que for, mas não tem o que fazer. Eles são muito, muito criteriosos para solicitar pesquisa, certidão. Aliás, Lapa e Guarulhos. E Guarulhos. Barra Funda. E Guarulhos. Não, Guarulhos, ok. Não, Guarulhos eles são criteriosos, mas eles fazem. O problema é que Lapa e Barra Funda, eles não querem fazer. Eles não querem. Eles não querem. Eles movem mundos e fundos para não fazer. Para não fazer, exato. Todo esse tempo que eles perdem dizendo que eles não vão fazer, eles podiam já ter feito. Exatamente. Então, gente, cartório é uma coisa que está se tornando, eu acho que está bem parecido com comune ultimamente. Inclusive, se tiver algum horário na nossa live, pelo amor de Deus, a gente não está falando pessoalmente, a gente está falando do geral, mas se você quiser já ajudar a gente a passar isso avante, seria uma ótima mensagem para todos os cartórios. Exatamente. Então, tem cartório que só Jesus na causa, porque eles não respondem e-mail, é um descaso, a gente já fez várias reclamações e
E tá assim, né? Cada um faz o que quer, tá tipo comune mesmo. Tá muito legal. Cada um tem a sua regra. E aí, muitas vezes, Exatamente. inclusive por conta disso, muitas vezes as pessoas falam assim, mas não tá andando o meu processo. Ah, mas não tá, minha certidão não acha, cadê? Gente, é sério isso, tá? É muito sério. Errados eles não estão, né? Não tá andando mesmo, mas não é por culpa nossa, nesse caso. Exato. Então, assim, a paciência é fundamental em qualquer parte deste processo, do início ao fim. Até para quando já a cidadania já está ok, até para tirar os documentos, também precisa de paciência. Tá, deixa eu só ler alguma pergunta aqui que o meu amigo falou. Se for para eu ir com o passaporte brasileiro, precisa tirar o passaporte italiano? E que documentos eu preciso levar? Eu não estou conseguindo ler direito, porque para mim fica muito clara a letra. Foi só isso mesmo. Eu leio. Ela falou, se eu for para ir com o meu passaporte brasileiro, eu preciso tirar o passaporte italiano e que documentos preciso levar ou não há necessidade? Olha, se você quiser vir para a Itália, ou quer dizer, qualquer viagem que você for fazer, mas você não necessariamente você precisa viajar com o seu passaporte europeu. Você pode fazer uma viagem com o seu passaporte brasileiro e você vai obter carimbo e você vai ter restrição de só poder ficar 3 meses naquele lugar, ou você faz o seu passaporte europeu e você viaja com os dois. Não necessariamente também, mas você viaja com os dois, e aí, por exemplo, dentro da Itália, você pode ficar quanto tempo você quiser. E nos outros países, você pode também, dentro da Europa, você também pode ficar, mas sempre atento a algumas regras. Porque não é que a gente é europeu que a gente pode fazer tudo, tá? Tem país que tem alguns limites. Então, veja o que é melhor para você. Eu, por exemplo, eu tenho 2 passaportes. Quando eu vou para o Brasil, eu saio daqui com o meu europeu, entro no Brasil com o brasileiro e vice-versa. Mas não necessariamente eu preciso fazer isso. Eu posso viajar só com o europeu, tá? É só uma questão de praticidade mesmo. É só para não pegar fila, vezes, apesar que os europeus também são enormes. Então, é a mesma coisa. Sim. Tem mais Ela perguntou também que preciso levar para tirar o passaporte italiano na Itália, já que a cidadania já saiu. Ela quer saber o que ela precisa de documento para pedir o passaporte. Não aqui é na ela, Itália, pelo jeito. É ele. Depois eu passo para você, tá bom? Você me manda uma mensaginha para eu não esquecer. A Adriana estava falando do cartório de Guarulhos, que só por Jesus mesmo, né? Porque Guarulhos também é chatinho. E aí eu não consigo mais ler, gente. Eu acho que tem mais coisa para baixo, mas eu não consigo ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Yara perguntando se a live vai ficar salva. Vai, né? Vai ficar salva no YouTube. Isso, então é isso no Instagram. No YouTube. Aqui eu vou tentar salvar no IGTV para eu não perder a live, mas o principal vai para o YouTube. O seu canal, né? Isso, para o meu canal. Inclusive, não esqueçam de se inscrever. Essa é uma bronca. Tivone. Também falando muito bem. O Serguei falou, é importante dizer que quando o cartório é eficiente, também falamos bem e o temos em alto conceito. Isso é verdade. Se o cartório do Curuvi, por exemplo, é um cartório bom, né? Eles respondem bem rápido. Sim. É um cartório bem o cartório do Curuvi, mas tem vários. No interior tem bastante cartório bem ágil e muito solícito, sabe? Que já manda as coisas tudo pronto, tudo explicadinho. E aí tem aqueles que, infelizmente, nem e-mail não respondem. O de São Bernardo do Campo é incrível, porque você resolve, praticamente não, eu acho que tudo se resolve pelo site. Entra no site, faz solicitação, paga, eles mandam pelo correio. Não tem problema nenhum. De São Bernardo do Campo, eu acho que de todos que eu já lidei, acho que é o melhor, né? Tem cartórios também do Sul. Tem uns que é por WhatsApp também. Tem cartórios do Sul que são maravilhosos. Do Rio, olha, a gente pode falar o que for do Rio de Janeiro, né? Porque no Rio é uma escrocada. Eles escrocam no valor da certidão. Mas eu vou contar para vocês que eles também não causam problema, viu?
Tem muitos que nem... Há controvérsias. Não todos. Há controvérsias. Não todos, mas alguns são bem tranquilos. Olha, vou te contar. Vou te contar. São 6 anos de falando com cartório aqui que eu vou te falar. Tem uns que eu tenho na minha lista negra. Mas não vamos... Rio de Janeiro quase que ocupa ela inteira. Tem mais perguntas, gente, que eu não consigo ler. Não, ninguém mais perguntou mais nada, não. Tá. Paula, você quer falar, assim, dar uma pincelada sobre a árvore genealógica? O que é a árvore genealógica, né? Que todo mundo fala, gente, eu não tenho árvore genealógica. Todo mundo tem, mas como que é a árvore genealógica? Para as pessoas entenderem um pouquinho. A árvore genealógica você não planta no seu quintal, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa ter jardim, não precisa ter espaço. Não precisa regar. Precisa ter, não precisa regar, ela cresce conforme você vai se interessando cada vez mais pela história da sua família. A árvore genealógica, ela nada mais é do que um gráfico, onde você vai registrar ali cada geração da sua família. É por isso que a árvore genealógica e a história da família, elas estão ligadas, não existe uma coisa sem a outra, tá? A árvore genealógica, ela vai registrar a história da sua família. Só que de forma resumida, digamos assim, que fique fácil para que você tenha aquilo para consultar. Então, a árvore genealógica, ela é um gráfico, que geralmente, inclusive eu falo isso para todo mundo, principalmente quem fala, eu não sei se existe um italiano na minha família, quero descobrir. Então, quando você não sabe quem é, você sempre começa a árvore genealógica por você. Então, você, indivíduo, tem lá o seu nome completo, a data de nascimento, ou se já for casado, de casamento, e aí você vai separar, como se fosse um gráfico mesmo, de um lado o seu pai e do outro a sua mãe. Por mais que você não conheça seu pai, ou seu pai não te registrou, ou os dois já faleceram, não importa, tá? Você vai colocar ali as informações com nomes completos, data de nascimento, casamento, óbito, enfim. E assim vai se espalhando. Então, depois, seus pais, sua mãe tem o pai e a mãe dela, o seu pai tem o pai e a mãe dele, e essa árvore vai abrindo em ramos, né? Esse gráfico vai abrindo em ramos. Então, aí você tem lá 2 pais, 4 avós, e vai multiplicando isso por 4, que agora eu não estou fazendo conta nenhuma, tá difícil. Vocês me desculpem, mas enfim, como vocês já sabem, isso vai se expandindo e quadriplicando, né? Mas Paula, eu não sei nada sobre o meu bisavô. Mas calma, gente. Uma coisa muito importante quando você está fazendo sua árvore genealógica. Não pule gerações. Não adianta pular. Por mais que você já tenha a informação lá do seu trisavô, a gente tem que vir e começar a fazer uma por uma. Porque como é que você liga o seu avô com o seu trisavô? Se você não sabe nenhuma informação aí no meio. Então, vamos por partes, tá? Então, você, no seu documento de nascimento, você vai ter lá informações dos seus pais e dos seus 4 avós, mesmo que eles já sejam falecidos. E aí, na certidão dos seus pais, vão ter informação dos pais dele e dos avós deles. Sim. Então, é um processo que é uma escadinha. Não adianta que você já tentou subir a escada de 3 em 3 degraus? É fácil? Não. Né? Você até consegue, mas depois vai dar, em algum momento você vai cair. Em algum momento você vai ter um problema ali, entendeu? Então, não tenha pressa, tenha paciência, vai coletando informação. É muito importante você coletar informações com todas as pessoas, de preferência as mais velhas da família que ainda estão vivas. O que tem memória, o que tem memória também. Também, ou pessoas, por exemplo, que você sabe que a sua bisavó viveu com a filha mais nova até morrer. Então, provavelmente essa filha mais nova vai estar com uma pastinha de documentos da sua bisavó. Então, vai atrás dela e sabe, não é assim também, chega, enfia o pé na porta e fala, vim buscar os documentos. Não é assim, gente, calma lá. Até porque muita gente às vezes não tem contato direto com as gerações mais antigas da família, ou a família é muito numerosa,
Tem gente que não sabe que tem, sei lá, 5 tios. É muito complicado isso. Ou então não fala com a família do pai. Então, sabe, faz uma reunião familiar, chama as pessoas para fazer uma reunião, veja se elas aceitam, se elas querem falar, porque muita gente não quer falar sobre o passado, por diversos motivos, às vezes é doloroso, às vezes tem vergonha, então a gente tem que respeitar o tempo de cada um, principalmente, porque eles são parte da sua história, e a gente tem que entender que, assim como nós temos problemas durante a nossa vida e coisas de que a gente passa, às vezes que a gente se envergonha, eles, mais ainda, porque eles não têm essa cultura nossa de hoje em dia de falar sobre os problemas. Eles guardavam isso para sempre, até a morte. Então, vai com calma, marca uma reunião familiar, marca um jantar, um churrasco, sei lá, justamente com o intuito de recolher histórias sobre a família. E ouça o que todos têm para falar. Como eu disse, toda informação é importante. Lógico, tem os mitos, tem as histórias, as falácias, mas anota tudo, ou se for preciso, grava áudio. Tem muitos casos que eu recebo áudios gravados de que a tia, a avó contou a história inteira da família, ela sabia datas, ela sabia nomes. Então, isso tudo é muito importante. Mas não pule gerações. Comece por você, vai com calma, vai juntando documentos. Certamente você vai chegar num ponto, ou você já vai descobrir tudo de cara, que acontece em muitos casos, ou vai chegar num ponto que você não sabe para onde ir, não sabe mais onde procurar. Aí sim entra o trabalho de profissional. Tá? Se isso, logicamente, fizer sentido para você, porque tem muita gente que fala, eu quero descobrir quem está na minha família, e quando você começa a falar que tem o custo disso, fala, mas é muito dinheiro, eu não quero fazer isso não. Então, se você tem intenção de fazer a cidadania italiana, você já tem que ter ideia de que, mesmo que você faça tudo sozinho, sem a ajuda de nenhum profissional, você vai ter um gasto, você vai ter um investimento. Sim. Então, se esse investimento que você vai fazer não faz menor sentido para você, porque você não vai morar fora, ou você quase não viaja, sei lá, viaja a cada 5 anos, gente, põe isso na ponta do lápis, tá? Às vezes é um dinheiro que você podia estar investindo em outra coisa, mais importante, do que numa cidadania que às vezes nem vai te servir tanto assim, tá? É importante isso, sentar com a família e decidir isso, porque, de fato, tem um investimento não só de dinheiro, de tempo, de paciência, de sei lá, de tudo, né? Porque não é que as coisas, não é que, como eu sempre falo, você não abre uma gaveta da casa da sua avó e acha tudo lá bonitinho. Então você tem que ter essa noção de que você vai gastar um tempo com isso, vai gastar dinheiro, e se isso não fizer sentido para você, então eu já aconselho nem começar, ou então vai devagarinho conforme você pode. Junta um pouquinho aqui, dá uma parada, depois junta mais um pouquinho. Tá? Essa é a minha dica. Isso é muito importante que você está falando, Paula, porque a primeira coisa que eu falo para os meus clientes, qual que é o seu objetivo com o processo de cidadania? É só para você dizer para o seu vizinho que você tem dupla cidadania? Se for para isso, nem começa. Porque você vai ter um investimento alto. É um investimento alto. Não é... E outra coisa que é muito importante vocês terem em mente, não é que o euro é alto, é o real que é desvalorizado. O euro, ele continua sendo, entende? Então, infelizmente, o real vem sendo desvalorizado atualmente, cada vez. Então, se você falar, mas eu vou ter que investir 50 mil reais nisso, sim. Se você quiser a sua dupla cidadania, é esse valor que você vai investir. Não, é por isso que eu falo. Não faz sentido falar, não, mas eu precisava consertar o telhado de casa, eu precisava trocar de carro. Então, se não faz sentido, não é o momento. Exato, entendeu? Exato. Guarda, espera mais um pouquinho, ou junta o dinheiro, faz uma poupança só para isso. Poupança, modo de dizer, né, gente? Um cofrinho, tenha um objetivo só para isso, porque é um investimento, sim. Alto, é um investimento. Alto. Digamos assim, mas tem muita gente que fala, não quero saber, eu tenho direito, eu quero a minha cidadania. Ok, ninguém vai tirar seu direito.
Não é porque você vai pedir agora ou daqui 5 anos que você vai perder o direito, tá? Você vai ter o direito, né? Lógico, se as leis não mudarem, mas enfim. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Mas enfim, vai com calma, vê se isso realmente é uma prioridade para você. E se você pode arcar com esse tempo, com esse investimento que é um pouco alto. E outra, a gente tem a opção também, pessoal, é muito importante vocês terem em mente o objetivo e saibam que temos opções. Se você é o tipo da pessoa que não tem pressa, não tem, assim, não é que, oh meu Deus, eu preciso dessa cidadania, eu quero fazer com calma, eu aconselho você fazer diretamente com o consulado, porque não é que você não vai ter gasto, tá? Vamos lá. É sempre bom explicar. O gasto sempre vai ter. A documentação ela vai ser sempre a mesma. Independente se é um processo no consulado, no comune ou um processo judicial. A documentação existe e ela tem que ser apresentada. Mas, se você não tem a pressa, faz trâmite com o consulado. Consulado de São Paulo demora 12 anos. Se você tá... Não, eu não tenho pressa, eu vou esperar. Você vai gastar 300 euros por cabeça maior de idade no consulado e o gasto dos documentos. Esse é seu gasto. Você não vai precisar de mais nada. Agora, só que aí você tem 12 anos para juntar, né? Exato. Agora, se você falar assim para mim, não, Fábia, mas espera aí. Eu quero a minha cidadania porque eu recebi uma proposta de emprego que eu quero trabalhar fora. Aí é uma outra história. Lembrando que é um investimento, não é um gasto. Porque essa sua cidadania, você vai dar de presente para a tua família. Principalmente para os menores de idade. Eles não pagam. Se você já registra eles quando eles nascem, melhor ainda. E você vai arrastando esse seu presente para toda essa geração. A não ser que lá, não sei aonde, na frente, eles bloqueiem alguma geração, tá? Não é dito, mas pode acontecer ou não. Mas Assim como o estudo dos documentos da árvore genealógica também é um presente que você deixa para sua família. Também. Porque você vai estar registrando ali a história da sua família, né? Você vai descobrir nomes e pessoas e profissões que às vezes muitas vezes a gente não entende hoje por que a gente gosta de determinadas coisas e buscando essas histórias de família, você acaba descobrindo que outras pessoas da sua família, direta ou indiretamente, também gostavam das mesmas coisas que você. Isso é uma história linda, por mais que tenha seus magelos, digamos assim, mas é um presente muito, muito fabuloso que você pode deixar para as gerações futuras. Isso é lindo. Isso é muito legal. Exatamente, é um presente. Eu falo para todo mundo, guarda que isso não é um gasto, é um investimento e um presente familiar que você vai deixar. Como assim os nossos nonos deixaram pra gente e tudo mais, né? Cada um tem a sua geração. O Caio deu uma travada, eu queria falar sobre um comentário que ele falou, não sei quando que ele vai voltar. Voltou. Queria só falar, fazer um adendo na questão de que ele estava falando sobre as retificações, né? O que acontece? Se você falar assim para mim, Fábia, não quero saber, eu quero ir para a Itália, eu quero ter a vivência de fazer um processo administrativo no comune, eu quero viver aquilo, saibam que tem que retificar até a vírgula. Porque não existe você falar para mim, ai, mas o comune aceita. O comune não aceita. O comune não aceita nem a vírgula. Se bobear, ele não aceita nem você ali no comune, olhando para a cara dele. Né? Então, se vocês, por exemplo, ai, mas eu só queria retificar o nome do meu avô. Não existe. Não. O que eu mais ouço é só uma letra. Uma letra modifica a família. Uma letra modifica a família. Então, saibam que processos administrativos no comune tem que retificar até a vírgula. E se o seu sobrenome é o mesmo do italiano e está errado no passaporte, retifique também. Porque quando você chegar aqui, você vai precisar do passaporte
igual aos documentos que você retificou, tá? Não pense em vir para cá com documento que não está retificado. Bom, se você for fazer processo comigo, você não vem mesmo, porque eu nem deixo. Você nem vem. Nem começa. Nem começa, enquanto você não retificar. Agora, se você for fazer com outros assessores e eles falarem, pode vir, que vai dar certo, eu de você eu retificava. Porque é 2 trabalhos, um de você chegar aqui, o outro de você mandar a documentação, quer dizer, mandar não vai... Vai sair o dobro. Você vai ter que... Vai sair o dobro. Vai ter que fazer tudo. Então, 3 gastos a mais. A gente evita gastos. Aí, cada um vai acreditar naquilo que quer, né? Eu sempre falo, eu procuro economizar o dinheiro de vocês. Apesar de todas as questões, eu procuro economizar. Nem sempre é possível, mas a gente tem. Eu tento de todas as formas, eu tento. Só que aqui na Itália não tem choro nem vela. Ou você retifica, ou você não tem o processo, não existe. Tá? É bem complicado. Agora, se a gente fala de um processo judicial, depende também. Porque pode ser que aquela pessoa tenha um sobrenome que vai ter que ser retificado também. Então, é tudo caso por caso. Não adianta você falar, mas o meu vizinho deu certo. O vizinho teu não é tua linhagem. Então, tem que entender que cada caso é um caso e que sempre tem que ter uma análise antes. Porque é o que eu já expliquei. Ninguém começa processo, ninguém vem para a Itália se não tiver uma análise, se não tiver tudo em ordem e se não passou por todas as etapas. Processo de cidadania italiana não funciona se você tentar pular a etapa. Você está na primeira, você quer ir para a quinta, não existe, tá? Era só esse adendo que eu queria falar sobre as questões das retificações. Acho que tem uma pergunta sobre se você deixa tudo pronto para sua cidadania, isso facilita para os parentes que farão no futuro. Isso. Sim, se você fizer trâmite comune ou trâmite processo judicial, sim. O comune, obviamente, a gente tem um período curto. Se em 2 anos ninguém vier fazer a cidadania, obviamente que sempre daquele ascendente, tá? Não é que você vem com outro antenado e quer usar aqueles documentos que não existem. Então, você, por exemplo, fez um processo administrativo no comune. Aí a sua prima quer fazer também, mas ela vem no ano seguinte. Aí sim, ela vem, ela só vai trazer as partes que ela vai, né, da parte que é igual a você, aí a parte diferente dela. E só que você, como requerente daquela primeira pasta, vai ter que fazer uma declaração, uma autorização, dizendo que ela pode utilizar-se dessa pasta, tá? Agora, já para um processo judicial, também é bom, mas não tem esse período de 2 anos. Você consegue utilizar, sim, aqueles documentos, e aí você aproveita desse processo que já foi aberto, tá? Agora, o consulado, infelizmente o consulado, eu tô falando sempre de São Paulo, tá, pessoal? Porque consulado também de consulado modificam as regras. O consulado de São Paulo não aceita mais utilizar-se do número daquela pasta, infelizmente. Apesar do que hoje eu ouvi uma cliente minha me falando que uma pessoa conseguiu utilizar-se da pasta. Então, ó, as minhas mãos estão lavadas porque consulado eu não entendo mais. Eu tentei entender, mas não consigo. Então, é sempre de caso para caso. Mas dá para aproveitar, tá? Tem mais perguntas, gente? Que eu não consigo ler aqui, não. Não, só isso aí. Tá. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a questão, o tema de vocês, ou a gente já pode encerrar, até mesmo porque já está ficando... Não, eu já deixei minha dica, né, de como você começar a sua árvore genealógica. A não ser que o Dr. Caio queira falar alguma coisa, alguma dica. Não, também não. Já falei, basicamente, né, eu já falei tudo o que eu tinha das minhas... Sim, para analisar os documentos. Analisar os documentos para retificação, de preferência tudo inteiro teu, né, gente? Vamos lá. Para facilitar. Na verdade, assim, a minha parte, assim, para eu poder fazer uma análise
superficial, né, você pode me mandar as que tiver, pode ser certidão velha, não tem problema, mas, porque obviamente o erro já vai aparecer nessa certidão mesmo, né? Agora, se você pretende entrar com um processo de retificação, eu recomendo para o cliente todas as certidões em inteiro teor e recentes. Por quê? Mas eu vou retificar e vou ter que tirar de novo. Vai ter que fazer de novo, porque não tem o que fazer. O MP, por exemplo, o juiz ou o Ministério Público, quando eles baterem o olho e verem que a certidão é velha, eles vão querer uma nova, só para falar que eles querem uma nova. Então, eu recomendo. Isso agiliza naquela questão que eu falei do prazo, do tempo que o processo vai demorar. Né? Se você juntar documentos e não fizer o que o Ministério Público, que realmente é quem manda no tipo de processo de retificação, processo que tem a ver com registro público, quem manda é o Ministério Público. O juiz, ele só fica fazendo meio de campo. Ele não faz nada. Quem determina é o Ministério Público. Se o Ministério Público deu parecer favorável, o juiz vai dar sentença. Né? Obviamente que existem casos que já aconteceram comigo, do Ministério Público dar o parecer desfavorável e o juiz entender que não, que tem que ser feito o que eu pedi. Né? O caso recente que eu tive foi uma certidão, um registro tardio de casamento. O Ministério Público entendeu que não precisava desse registro, porque já tinha o registro religioso, então deu parecer desfavorável. Né? O juiz, diferente do que o MP falou, deu a sentença favorável, mandou o cartório fazer a certidão tardia, o registro tardio, porque a lei diz que tanto o casamento religioso ele tem força de casamento civil. Né? Então, se a pessoa quer, ou algum familiar, ou o próprio dono da certidão quer fazer o registro em cartório, é um direito dele, ele pode fazer. Então, é isso. Mas, voltando à parte dos documentos, do prazo. Quanto mais documentos, quanto mais informações recentes, né, certidões mais novas, a certidão de italiano traduzida, tudo isso facilita e diminui o tempo do processo. Né? Então, é o que eu recomendo. Se você quer o processo ande mais rápido, todas as certidões inteiro teores. Facilita a análise e facilita o processo. A Sandra pergunta aqui, olha, Caio, todas as certidões de todos os descendentes deveriam ser inteiro teor para a análise? A análise não necessariamente. Análise não. Meu celular talvez ele acabe a bateria, mas vamos lá, eu vou correr lá pegar o carregador. Bom, as certidões para fazer análise, como eu falei, não necessariamente. Se você tiver as certidões usadas, velhas, aí pode mandar, dá para fazer uma análise superficial para ver se cabe uma retificação aí ou não. Vendo que tem retificação para fazer, aí solicita-se todas as certidões em inteiro teor para poder entrar com o processo e aí com isso a gente ganha tempo, né, no processo judicial, porque é menos um empecilho que o Ministério Público vai impor no processo. Então aí pode ir mais rápido. Obviamente que tem casos também, que eu já tive, de juntar essas certidões mesmo no processo e o MP não pedir nada. Dá o parecer favorável mesmo com as certidões velhas, em breve relato. Existe também, mas é bem raro de acontecer. Tá? Então, para evitar, certidão inteiro teor, para distribuir o processo. Ótimo. E, Paula, você quer colocar alguma coisa sobre o processo de cidadania, sobre as retificações? Não, só uma última dúvida, né, que muita gente tem essa dúvida. Não confundir busca com pesquisa. Isso tá? A busca de um documento é quando você já sabe onde ele está, já tem as informações completas dele, no caso do Brasil, saber livro, folha e termo, qual cartório. Se essa informação você já tem, aí sim será uma busca. Alguém vai pegar este documento para você. Se você não tem essas informações, não sabe nem onde está, aí sim é uma pesquisa. Então, muita gente fala, nossa, mas eu quero só que busque. Mas espera um pouquinho, você já sabe onde está? Não faço ideia. Então, você não precisa de uma busca, você precisa de uma pesquisa. Tá? Mesma coisa, documento italiano. A família disse que está no Comune de Roma. Qual? Porque
Roma é enorme em relação a Comune. Você sabe quantos, então, você está falando de Roma, você sabe quantos, como é que chama, municípios existem de Roma? São 15 municípios, ou seja, 15 comunezinhos dentro de Roma, 15. Em qual está? É complicado. Pois é. Então, se você não faz nem ideia de onde está isso, você só ouviu falar que pode estar em tal lugar, isso não é uma busca, isso é uma pesquisa, tá? Não confundam, porque muita gente acha que busca é baratinho, é só pegar. Então, é só pegar, realmente, se você sabe onde está. Exato. Né? Se você não faz nem ideia, aí sim, entre o trabalho da pesquisa, que pode demorar horas, dias, meses, anos, tá? Sim, sim. Então, é só esse adendo aí que muita gente se embanana aí. É muito, muito comum eu falar assim, eu só preciso que busque. Eu só preciso que busque aonde? Ah, não sei, então não é busca. Isso é importante, né? Falar, porque às vezes a gente até... Eu já vi, né, casos de requerentes que ficam até chateados, mas, poxa vida, eu só estava te pedindo para você ir buscar. Eu falo, senhor, eu entendo. Só que se eu soubesse ou se você soubesse onde estava, não tem problema nenhum. A gente, com certeza, faz a busca para o senhor. Mas é que é uma questão de pesquisa. Aí a pessoa fica até chateada, como se a gente estivesse falando algo errado para ele. Inventando alguma coisa para cobrar mais. E não é, gente. Não tem o que fazer. A questão de nomenclatura, eu até entendo. Ninguém é obrigado a saber que busca é uma coisa, pesquisa é outra, né? Às vezes você ouviu a vida inteira só sobre busca. Ou só sobre pesquisa, né? E assim como tem o inverso. Tem muita gente que fala, preciso de uma pesquisa. Mas eu já tenho todos os dados. Aí me passou, então não é uma pesquisa, é uma busca. Exato, entendeu? exato. Mas é comum, não tem problema. Não precisa ficar chateado, tá? O importante é ter essa consciência de que, obviamente, a busca, que é só retirar um documento, tem um custo diferente de uma pesquisa, bem diferente. Porque retirar um documento, por exemplo, se você está no Brasil e você precisa de um documento italiano, então vamos supor, a Fábia vai fazer um pedido dessa certidão, desse documento, onde ele está registrado. Isso é um custo muito inferior a um custo de uma pesquisa, que demanda horas de trabalho, dias, enfim. É por isso que você tem que ter essa noção. Faz, nossa, mas a minha prima pagou só 50 euros para buscar uma certidão. Mas foi uma busca, né? Não foi uma pesquisa. Então, só essa diferencinha aí que parece boba, mas não é. E tem uma questão também que a gente escuta muito, né, Paula? Infelizmente, a pessoa às vezes fala assim, tá, se você não encontrar o meu documento, você devolve o meu dinheiro? Pessoal, e o trabalho dela? E as horas na frente do computador? É um trabalho como qualquer outro, é que, infelizmente, não sabemos dar valor a esse tipo de trabalho. Até mesmo porque não é que ele é corriqueiro. Acontece quando você tem que fazer um processo de cidadania. Mas ela passa dias, horas, sentada na frente do computador, lendo sobre a sua família, procurando o seu documento. Este é um trabalho árduo. Então, este é o trabalho que você está pagando. Você não está pagando pelo simples fato de, se ela não encontrar... Um papel, não é um papel. Exato, né? Se ela não encontrar, você não vai pagar o serviço dela. Gente, é um serviço. Aquele serviço foi pago e está sendo prestado. Então, é bom que vocês saibam disso. Nós estamos só falando para que nós, da equipe assessoria, a gente gosta de falar a realidade. Não gostamos de inventar ou fazer... sabe aquela expectativa e a realidade? Não. A história da carochinha, né? A história da carochinha. Não, a gente trabalha aqui, ó, direto, tete a tete. Entende? Então, às vezes soa como uma... Ai, mas ela é um pouco invasiva, e ela é um pouco bruta. Não é isso, gente. Trabalhamos com a realidade. Para quê? Exatamente para você, como requerente, não sofrer depois. Porque a linda história da Bela Adormecida, depois você não acorda.
né? Aí, ou quando você acordar, você já... Misericórdia, gastei um absurdo e agora não tenho nada. Com a gente não tem essa historinha. É direto, reto, com profissionalismo e sempre fazendo de tudo para o melhor para vocês. Então, por favor, repassem essa informação para os seus conhecidos, até mesmo com alguém que você for conversar sobre cidadania, e explica que o trabalho da pesquisadora é pago por conta de que ela passa horas na frente do computador. Né? Como eu volto lá, os bastidores a gente nunca mostra, mas qualquer dia, quem sabe, hein, Paula? A gente pode fazer um bastidor, vai ser legal. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Meu que a gente coloca as olheiras, os cabelos tudo assim. Eu acho que se eu fizer um bastidor, tipo, gravar um dia inteiro meu, as pessoas vão ficar com dó e mandar donativo. Boa, Jesus. Não, fala, coitada, ela não come, ela não vai no banheiro. Não faz mais nada. Não, a gente faz essas brincadeiras para tirar um pouco a seriedade, porque, infelizmente, o nosso trabalho, se ele não é sério, se ele não é direto, nada vai. O caminho é aqui, não é assim, ó. Eu nem gosto de curva. Então, nada de curva. Temos mais uma Sandra falou, eu não consigo ver inteiro. Peraí. Vê pra mim. Ela falou de um site, ela falou, inclusive, qualquer pessoa pode fazer a busca pelo site Busca PR, deve ser Busca BR, né? Aí, continuando, pelo site, se tiver todos os dados, e é bem carinho o valor em euros, mais um envio. Pesquisa não é simples assim, risos. Realmente, pesquisa não é nada fácil. Aí o Fulvio aqui, que ele já tinha até comentado aqui mais para cima, falando, quando a Paula estava falando de perguntar para os parentes, que tem as informações que vão lembrar, ele perguntou se você estava, por acaso, falando da sua mãe. E aí ele falou agora que a parte de serviço de busca é como contratar um detetive particular. Nem sempre o resultado é do seu gosto, e você paga adiantado. É verdade, basicamente. Bem colocado, bem colocado. Mas é um trabalho de detetive mesmo. De fato, de detetive. Você vai buscar ali todos os pelinhos perdidos ali no caminho, que é para chegar Óbvio, eu gostaria de achar todos os documentos de todo mundo em alguns minutos. Eu gostaria. Seria incrível, é um sonho. Seria incrível, mas infelizmente não. Eu já tô na fase que eu quero achar o documento, entendeu? Então, se eu tenho o objetivo de encontrar este documento, que eu falo para todo mundo, se esse documento existe ou já existiu, ele vai ser encontrado, sim. Mas se ele nunca existiu, é difícil de encontrar uma coisa que nunca existiu, né? Então, aí sim a gente vai atrás de provas para fazer com que a gente consiga provar de que ele realmente nunca existiu. Aí entra outra parte do processo, que é, como a gente já falou, do registro tardio. E em alguns casos não tem muito o que fazer. A gente não acha provas, não acha o documento, não acha a família e, infelizmente, é game over. Como eu falei, tem que normalizar. Nem todas as famílias vão conseguir. Falo essa última e paro, tá, gente? Para não ficar extensei para vocês. Sobre o registro tardio, é muito importante, porque assim, gente, entendam. Se você quer fazer um processo administrativo, esquece. Não tem a possibilidade. Se uma pessoa fez um documento, por exemplo, que ele se autodeclarou, o processo nem continua. Processo judicial, ok. Administrativo, never. O Comune não aceita. Mas ele se autodeclarou. Quem me garante que ele é realmente filho daquela pessoa? Aí entra outra. Então não adianta você, mas tem essa prova, mas tem essa prova. Comune, ele não está ali para resolver seu problema. Ele não quer ter o problema, ele quer ter você ali. Ele está lá para não ter problema. Ou seja, resolver seu problema é um problema. Então ele não vai resolver. Então,
falo para todos, para quem tem alguém na família que se autodeclarou registro tardio, processo judicial. Graças a Deus que a gente hoje tem essa opção, né? Que até então nós não tínhamos, só tínhamos para linhagem materna. Então, esquece, processo administrativo não tem chances, tá? O processo administrativo é chato, gente. É chato, o comune é chato. Não são todos, mas o comune que eu trabalho, ele é chato. E a minha oficial, ela é lenta. Ela é lenta. Ela trabalha no jeitinho dela. E assim, às vezes eu tenho, né, que eu falo para os meus clientes, dá vontade de matar a assessora no meio do caminho? Dá vontade de matar a assessora, mas também dá vontade de matar o oficial do comune. Porque eles fazem a gente ficar nervoso. Não, é brincadeira. Pode parecer que não, É complicado. já passei tanta vergonha por um erro deles. Mas em soma, gente, eu quero agradecer muito a presença do Dr. Caio, da Paula, agradecer a todos que participaram da nossa live. Agora vocês já sabem quem é Paula, busca certa, Vieira, que é o Dr. Caio. Quem é Paulo? Vocês conhecem. Eles não trabalham só comigo, tá, pessoal? Eles também têm os trabalhos de parte. Então, se tiver assessor na nossa live participando e quiser contratar os serviços deles também, fiquem à vontade. O meu serviço não, porque eu não consigo trabalhar com outro assessor. É difícil. Não dá. E agradeço imensamente mais uma vez. Dúvidas, se ficou alguma dúvida sem a gente responder, envie nos nossos WhatsApps ou nas nossas redes sociais. Entrem nos nossos canais, sigam e ative o sininho, tá? Por favor, clique lá. Porque eu preciso dessa sua ativação, porque senão você não recebe as minhas mensagens. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Tchau, obrigada. Até Tchau, pessoal. Obrigado. Até. Tchau, tchau. 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 Não sei desligar. Pessoal, eu tô aqui ainda porque eu tô com medo de desligar e perder a live. Vamos ver se eu consigo desligar sem perder.